sua lei em voz alta. Versículo 17. E, respondendo Jesus, disse: não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Aleluia. Uma outra pessoa poderia levantar em voz. Respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Aonde estão os 9? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a gente está trabalhando essa semana o poder da gratidão. A gente está falando de gratidão. A gente está falando muito sobre essa palavra chamada gratidão. E dentro da gratidão, Igreja do Senhor Jesus, eu falei um pouco ontem, bem rápido, mas eu queria falar justamente sobre Jesus. Há uma necessidade muito grande da igreja se apegar com a mensagem de Jesus, falar até mais de Jesus, se apegar com Jesus, até mesmo com a mensagem de Jesus. Nós estamos lendo um texto aqui, onde o texto está dizendo da seguinte maneira, que Jesus, após curar 10 homens, ele se preocupou com a questão de 9 homens que não voltaram para dar glória a Deus, que não voltaram para agradecer. E analisando um pouco Jesus aqui, a gente vamos estar fazendo uma análise bíblica sobre a temática de Jesus. E justamente no punhal desse texto, você que está com papel, você que está com caneta, você pode estar anotando algumas coisas que eu vou estar falando. Em Lucas 17:17, irmãos, eu aconselho toda a amada igreja, toda vez que você vir para a igreja, seja quinta, seja domingo, seja estudo, seja palestra, traga o seu caderno, traga a sua caneta. Dentro da mensagem, aquilo que é importante, irmãos, escreva. Aquilo que Deus está falando contigo, escreva, para a honra e glória do Senhor, porque no futuro Deus fará maravilhas com essas informações que o Senhor Jesus está colocando em seu coração. E justamente sobre o poder da gratidão, Jesus era um viajante com o objetivo, dentro dessa cidade, de realizar a obra do Pai, de realizar a obra de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele sempre mencionava a obra do Pai. Ele sempre mencionava que a obra não era dele, mas Jesus sempre mencionava que ele estava em uma missão. Jesus disse em Marcos 18, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus te chamou para que você pudesse aprender sobre Jesus, aprender sobre ele, aprender sobre as questões que ele defende. Jesus disse lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 5, ficai em Jerusalém, aprendendo de Jesus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para honra e glória do Senhor. Há uma necessidade daqueles discípulos aprender cada vez mais profundo sobre o relacionamento
relacionamento com Jesus, sobre a intimidade com Jesus, as informações de Jesus, o conhecimento de Jesus, a sabedoria de Jesus. Mateus capítulo 4, Jesus disse assim: nem só de pão, ou seja, o homem viverá, mas o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Jesus. As palavras que saíram da boca de Jesus, você tem que ser especialista, você tem que aprender sobre as informações que Jesus falou. Você tem que aprender sobre Bartimeu, você tem que aprender sobre o cego de Jericó, você tem que aprender sobre Ananias, você tem que aprender sobre os 12 discípulos, você tem que aprender sobre tudo que Jesus falou, você tem que aprender sobre as informações que Jesus deixou, você tem que saber o que é mais importante dentro do Evangelho, você tem que aprender sobre os 2 mandamentos, você tem que dar um tempo para crescer as bem-aventuranças. Bem-aventurado os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurado. Você tem que ir tomando intimidade com as coisas de Jesus, com as informações de Jesus, com a missão de Jesus. Às vezes você tem que aprender também, muitas das vezes você tem que aprender algo também, irmãos, sobre o sentimento de Jesus, as informações que são importantes. Jesus chegou numa determinada situação e priorizava muito o amor. Se você não priorizar o amor, é muito complicado você ter acesso com Jesus. Jesus se assentava na mesa com pecadores. Se você não tiver o mesmo paladar que Jesus, você não cresce. Se você não tiver a mesma intimidade, você não cresce. Jesus falou assim: não julguei. Se você julga, você não cresce. Jesus falou assim: amarás o Senhor. Se você não amar a Deus, você não cresce. Jesus falou: amará o próximo. Se você não amar o próximo, você não cresce. Jesus falou assim: bem-aventurados os pacificadores. Se você não virar pacificado, você não cresce. Para ter intimidade com Jesus, tem que ser seguidor dele. Para ter intimidade com Jesus, tem que aprender a sofrer calado. Para ter intimidade com Jesus, tem que aprender a tomar o pau, chorar e ainda vir para a igreja e dar glória a Deus e glorificar. Irmão, para pegar intimidade com Ele demora. Para pegar intimidade com Ele leva tempo. Se você quiser pegar intimidade, oh meu irmão, se você quiser pegar a manha, aquela pessoa que tem a manha com Jesus, tem gente que tem a manha, irmão. Tem gente que parece que tem até a senha com Jesus. Tem gente, irmãos, que tem um negócio especial com Jesus. Bartimeu tinha senha. Bartimeu tinha um negócio especial com Jesus, né? A mulher do fluxo de sangue tinha senha. Irmãos, só vai demorar, né, um tempo para você crescer, mas depois que você pegar a senha, minha irmã, depois que você pegar a senha, meu irmão, depois que você pegar a manha, depois que você pegar o aconchego do mestre, depois que tu pegar muitas das vezes a intimidade com o mestre, depois que tu pegar muitas das vezes, irmãos, o sentimento da mensagem do mestre, irmão, tudo fica mais gostoso com Jesus, tudo fica mais incrível com Jesus. Pedro era uma pessoa que, né, tinha assim as suas diferenças, mas depois ele pegou a manha, ele pegou a intimidade, ele pegou o carinho. João já era diferente. João pegou o íntimo com Jesus. Não, aquele dali é o especialista da intimidade. Irmão, se perguntar qual dos 12 você queria ser? Eu queria ser João. João botava a cabeça no peito de Jesus, chorava igual criança nova, falava: Jesus, eu gosto da intimidade. Irmãos, dos 12, só um ganhou intimidade para escrever o Apocalipse. Tem coisa para você escrever, tem que ganhar intimidade. Tem revelação
revelações que para você receber tem que ganhar intimidade. Tem criança que precisa pegar intimidade. Irmão, Jesus falou assim: deixa vir os pequeninos, porque se quiser trabalhar comigo tem que ser igual a Jesus. Aí muita gente olhou assim e falou bem assim: ser igual a Jesus, ser igual criança. Jesus fala: deixa os tais vir a mim, porque os tais é o reino do céu, né? Então nesta noite, meu irmão, passa um pouquinho de óleo, né? Deixa os tais, né? Você vai passando alguma dor, alguma coisa, vai passar agora. Vai levar, vai ficar lá pertinho de você. Sentir de novo, você passa. Se for problema de alguma coisa fora do, também vai passar também, para a glória de Deus. Eu muitas das vezes vim para a igreja passando mal e saí bem. Saí bem. Fui orando, fui me entendendo. E se o problema for, né, mais interno, aí você pode pegar uma aguinha e colocar também aí dentro, porque esse daí não é misturado com nada, tá? Esse daí não é aquele negócio amarelo, verde, azul. Tem gente que um dia a irmã bebeu um negócio daquele na horta e foi correr para o hospital. Pastor, não vigiou não, coitado. E daí tem um monte de química. Esse daí não. Esse daí é da oliveira. Crente, faz igual Eliette. Traz o da oliveira. Mexe com a oliveira. Com oliveira é melhor. Com oliveira é saúde. Com oliveira é cura na certa, para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, nesta noite especial, para a glória do Senhor Jesus, a gente vai entendendo, meus irmãos, a gente vai compreendendo também, para a honra e glória do Senhor, que há uma necessidade de tu pegar intimidade com Jesus, de tu pegar intimidade com o Mestre, de tu pegar intimidade com o Filho de Deus, de tu pegar intimidade com a glória de Deus, de tu pegar intimidade até com a presença de Jesus de Nazaré. E nessa noite especial, meus irmãos, eu gostaria de falar muito sobre a temática de Jesus. E dentro dessa alta análise que a gente vai falar de Jesus, a gente gostaria de mencionar algo aqui muito importante aqui, sobre a situação, porque Jesus, ele era analítico diante das situações da vida. O que é uma pessoa analítica? Porque Jesus gostava de analisar a situação. Jesus gostava de analisar. Outros momentos Jesus gostava de contar. Outros momentos Jesus gostava de calcular. Jesus, ele tinha um olhar também mais clínico. Jesus tinha um olhar também mais observador. Se Jesus chegasse aqui hoje, Jesus não estaria preocupado com aqueles que estão aqui. Jesus estaria preocupado com aqueles que não puderam estar aqui. Porque Jesus falou numa certa ceifa, né? As 99 está aqui, mas está faltando uma para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Jesus é analítico, Jesus é observador. Jesus consegue medir a temperatura dos teus sintomas. Jesus consegue entender se tu está bem. Jesus consegue entender se tu está mal. Jesus consegue entender se a sua conta está zerada. Jesus consegue entender se a sua conta está cheia. Jesus consegue entender as coisas de uma forma mais clínica. Jesus é o verdadeiro clínico geral. Irmãos, o clínico está na casa. Se você quiser dar glória a Deus, você pode dar glória a Deus nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, para a glória
glória de Deus. O clínico geral, ele é analítico. O clínico geral, ele é uma pessoa até que analisa a situação. O clínico, ele examina com propriedade. No dia que aquele cego chegou, ele olhou para o cego e falou: você está me vendo? Ele não. Ele cuspiu no chão, pegou o lodo, tacou no olho do cego. Irmão, aonde que Jesus aprendeu a curar? Aonde que Jesus aprendeu a trabalhar? Porque até então, antes de Jesus, ninguém tinha ouvido falar que uma pessoa fazia essas proezas. Após ele tacar essa situação aos olhos do cego, irmão, Jesus era tão abençoado que até o cuspe dele, né, fazia maravilha. O cego olhou diante daquela situação. Jesus pergunta: está enxergando? O cego fala bem assim: eu estou mais ou menos, eu estou vendo uma árvore. Jesus falou: ainda não está bom. Ele cospe de novo no chão, pega o lodo e taca de novo. Irmãos, aonde Jesus aprendeu a curar? Jesus não era doutor, Jesus não era especialista, mas as pessoas ficavam perguntando assim: como é que pode uma pessoa cuspir no chão? Irmãos, como é que pode uma pessoa pegar o lodo? Como é que pode uma pessoa fazer massa e tacar? Até então, irmãos, não existiu uma análise tão profunda como essa. Até então não tinha existido uma pessoa que tinha cuspido na cara de alguém e alguém tinha sido curado. Até então não tinha existido uma pessoa que andava sobre as águas. Até então não tinha existido uma pessoa que curava os paralíticos. As pessoas começavam a perguntar: da onde vem esse poder? Da onde vem essa majestade? Da onde vem essa alegria? Jesus era muito alegre. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Da onde vem a alegria de Deus em tua vida? Um texto bíblico diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem para amanhecer. Tem noites que são de choro, mas tem dias que vai ser de alegria. Jesus estava ali caminhando em meio à situação. Ele deixava as pessoas um pouco meio perplexas, deixava as pessoas um pouco meio assustadas com a sabedoria, com a inteligência dele. Um certo mestre chamado Nicodemos teve ali uma intimidade, um encontro com Jesus, uma oportunidade de ter um diálogo. Até gostoso é quando você tem diálogo com Jesus. Quando Jesus está na tua casa, irmão, quando Jesus chega, assenta na mesa com ele, prepara um cafezinho, um bolinho, irmãos, espera. Tem gente que dobra o joelho para orar, ele mal terminou de orar, ele já levanta e espera o mestre sentar com você, palestrar com você, dialogar com você, trazer informações, falar igual falou ali em Jeremias 33: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que você não conhece. Irmão, você tem que ter calma com Jesus. Você gosta que as pessoas tenham calma com você, mas você tem que ter calma com Jesus. Você gosta de dizer que as pessoas são pacientes com você, mas você tem que ter paciência com Jesus. Não é só pegar o telefone e ligar lá para o homem lá de cima e querer que ele desce na hora. Você tem que ligar para ele, você tem que esperar, porque às vezes a linha está ocupada. Nem sempre ele está disponível para o seu choro, nem sempre ele está disponível para a tua lágrima, nem sempre ele está disponível para a tua dor. Mas Jesus, ele trabalha na mesma proporção que você trabalha com ele. Se você é muito apressado quando ele aparece, quando Jesus chega, ele faz as coisas contigo muito apressado. Se você é muito impaciente com Jesus, Jesus também é só impaciente com você. Se você é muito calmo com Jesus, Jesus é muito calmo com você. Se você gosta de ficar explicando as coisas de Jesus, a situação é assim, a causa é assim, a minha vida está assim, Jesus senta do outro lado: meu filho, eu também trabalho da mesma forma com você. Porque Jesus trabalha da mesma
mesma forma que a gente trabalha com Ele. Se você dá muito tempo para Jesus, Jesus dá muito tempo para você. Se você é muito amoroso com Jesus, Jesus é muito amoroso com você. Jesus trabalha na mesma sintonia que você trabalha com Ele. Ele chegou na casa daqueles 3 irmãos, sentou na mesa, tomou um cafezinho, né, para a glória de Deus, comeu aquele pãozinho meio batidinho, mas comeu aquele pãozinho que estava ali, né, a menina muito impaciente fazendo aquele pão, a Marta ali impaciente diante daquela situação, mas Maria estava ali completamente atenta ao que Jesus estava falando. Tenha atenção quando Jesus está falando. Cada informação é preciosa, cada informação vai trazer sabedoria, cada informação vai trazer inteligência, cada informação vai trazer conhecimento. O tempo que tu veio aqui é um tempo que você está investindo nele, que você está parando, para ouvir, que você está parando para aprender, que você está parando para direcionar os seus pés, direcionar sua mente, direcionar a tua visão, porque os olhos são a janela da alma. Ou seja, meu irmão, você investe nele e ele tem paciência para investir em você. Você trabalha com ele na educação, ele trabalha na educação com você. Muitas das vezes, meus irmãos, eu preciso trabalhar igual o Salmo 40. Esperei com sabedoria, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Mas muitas das vezes você pode também se encontrar num quadro parecido do de Marta. Que Deus tem que resolver agora, que Jesus tem que fazer agora, que Jesus tem que trabalhar. Não, irmãos, se Jesus for caprichar na tua vida, espera, porque Ele vai fazer com calma. Se Jesus for fazer algo grande na tua vida, espera, porque Ele vai caprichar e vai trabalhar com calma. Jesus, se for caprichar na tua vida, Ele não vai trabalhar com força, Ele não vai trabalhar com velocidade, Ele não vai trabalhar na luz. Não. A menina perguntou: aonde tu estava? Eu estava a caminho. Quanto tempo deu? 4 dias. Por que tu não chegou antes? Porque eu tinha compromisso, eu tinha prioridade. Ele tem prioridade antes de atender as tuas prioridades. Tenha calma com Jesus, tenha paciência com Jesus. A menina chegou gritando e falou: se tu tivesse aqui, o problema já... Não, acalma aí. Tem o teu irmão que morreu, mas tem outras prioridades além do teu irmão. Eu estava vindo a pé, eu não estava nem de jegue, eu não estava nem de carro. Tem gente que acha que é assim, irmão. Tem gente que acha que Jesus muda em cima do cavalo branco, que acha que Jesus teletransporta igual o Super Saiyajin. Não, irmão, Jesus estava vindo caminhando, e Jesus falou bem assim que era 12 estádios, né, para chegar até Betânia. Mas quando ele chegou até Betânia, depois de 4 dias, a pessoa falou: verdadeiramente esse cara é incrível, ele é extraordinário, ele pode até demorar. Marta apressada, Marta pensando assim: Jesus poderia até teletransportar. Tem gente que acha que tudo é fácil, tem gente que acha que tudo é fácil. Acho que Marta pensou bem assim: tu poderia até ter teletransportado, tu poderia ter feito igual o Super Saiyajin, você poderia ter feito igual os Flintstones, você poderia ter feito igual os Simpsons, você poderia ter feito vindo até de um cavalo, pedir para Deus transformar uma pedra. Não, Jesus falou: eu não posso gastar meu poder. Irmão, não gasta seu poder à toa, não gasta a força de Deus à toa, não gasta as coisas que Deus te deu à toa. Um dia a irmã chegou para mim assim e disse: pastor, eu sei que você tem, você pode me dar. Eu tenho, eu posso te dar, mas eu tenho que guardar, eu não posso desperdiçar, porque o poder de Deus é assim. Se você não aprender a trabalhar com Ele, se você não aprender a administrar o poder de Deus, era 5 virgens loucas, era 5 virgens prudentes. Houve uma escassez, houve uma falta, a situação ficou faltando. O que aconteceu? Ou seja, vamos pegar emprestado. Irmãos, pegar emprestado é bom, mas temos que parar para raciocinar da seguinte maneira. Jesus naquela parábola estava falando bem assim: tem que ter um terço da reserva, tem que ter
um modo de trabalhar que você possa até mesmo economizar o poder de Deus. Tem vezes que a gente vem para o culto, é tantas ministração, é tantas grandezas de Deus, irmãos, quando acaba o culto, irmãos, ainda você tem que ministrar mais um pouquinho. E eu comecei a observar uma coisa, eu comecei a prestar atenção numa coisa, que muitas das vezes, meus irmãos, você tem que poupar na hora que tem que poupar, você tem que guardar na hora que tem que guardar, você tem que administrar na hora que tem que administrar, você tem que mover na hora que tem que mover. Jesus estava falando para Marta: Marta, não é na velocidade, na luz, é no tempo de Deus, no tempo do Senhor. Eclesiastes capítulo 3 fala: há um tempo de plantar. Irmãos, depois que você planta, você tem que esperar. Depois que você espera, você tem que regar. Depois que você rega, você tem que olhar. Depois que você olha, você tem que vigiar. Depois que você planta, você tem que aguardar mais um tempo. Você tem que ver a semente nascer. Você tem que ver o tempo passar. O dia passa, a luz passa, a noite chega, vira outro dia, e você começa a observar uma coisa: nada nessa vida se faz rápido. A Bíblia não diz essa frase, mas há um ditado popular que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Para de fazer as coisas com pressa. Se você continuar fazendo as coisas com pressa, se você continuar a tomar suas decisões com pressa, se você não prestar atenção, você deixa de entregar o melhor para sempre, dar aquilo que não é o melhor. Tem gente que faz tudo com pressa. Um homem construtor, engenheiro, tinha um chefe, e ele tinha uma fama que ele era excepcional em fazer as casas. Ele ganhou uma certa notoriedade. Ele era engenheiro, ele era administrador, ele sabia trabalhar bem. Só que depois de fazer milhares de casas, o dono da empresa falou: eu vou dar uma casa para este homem. O dono da empresa deu um terreno e mandou ele dimensionar, calcular, montar conforme o parecer do seu coração. Só que esse homem não sabia que esta casa estava sendo construída para quem? Para ele. Ele, com pressa, ele fez as bases, ele trabalhou na casa de uma forma mais rápida, sem dar atenção ao prumo da casa, sem dar atenção ao bom reboco, sem dar atenção aos esquadros, sem dar atenção aos fundamentos principais que um pedreiro, um engenheiro, um arquiteto precisa. No final da construção, esse homem chega com a chave e chega para o dono e entrega. O dono fala: a casa que você construiu é tua. A pressa é inimiga de coisas boas. Você não faz nada bom com pressa. Quando tu for fazer a comida, faça com calma. Quando for fazer o bife milanês, faça com calma. Tem gente que até para tomar banho é uma pressa. Tem gente que fala assim: você toma banho de gato? Tem gente que toma banho de gato. Até para tomar banho. O cabra é ruim. Existe uma
mãe falou que assim, eu não aguento. Esse menino não quer tomar banho. Eu falei, não quer tomar banho? Meu Deus, não gostar de tomar banho? Não gostar de tomar banho, não gostar de trocar energia. Porque toda vez que você toma um banho, você troca o quê? A energia. Você troca o sentimento. Você troca a cabeça. Quantos dias aqui as mulheres ficam sem lavar a cabeça? Quanto tempo? Quanto tempo? 2 vezes na semana? Tem alguma mulher aqui que lava a cabeça todo dia? Ou seja, meus irmãos, a Bíblia, ela fala algo até importante sobre a questão, né? Eu tenho que tirar esse né, irmão. Estou tentando melhorar nesse português. Esse negócio de né? Sangue de Jesus tem poder. Então, hora que eu fico me vendo, aí eu falo, meu Deus do céu, eu não tirei esse né ainda. Onde que sai esse né? Um dia eu fui na entrevista de emprego, a mulher não me contratou por causa do né. Falava né. Ela viu como eu falei né. Meu Deus, onde que nós tiramos esse né, irmão? Pelo amor de Deus, repreenda esse né na minha vida. Não vai desaparecer hoje. Não, você tem que se melhorar. Porque se você não se auto-melhorar, você vai ficar, que as pessoas fiquem te cutucando. Melhora. Não, a gente não pode ser assim. Se é assim, às vezes nem as pessoas. Mas não é, irmãos. É muito ruim. A gente se auto-melhora por si próprio. É a melhor forma de você se auto-melhorar. Porque toda vez que você for cutucado por alguém, você poderia fazer mais. Você poderia crescer mais. Você poderia evoluir mais. Jesus falou muito sobre isso. Jesus falou muito dentro dessa questão, dentro dessa visão, dentro desse entendimento. E dentro dessa semana a gente descortinando, falando de um tema específico chamado o poder da gratidão. A gente aprendeu muitas coisas que são importantes, que são relevantes, que são necessárias até mesmo para a transformação da nossa vida. Primeiro pilar que eu vim comentando, explicando sobre a gratidão, que o ato de agradecer sempre abre porta, tá? O agradecimento faz que a nossa vida abra as portas. Portas no plano físico, portas no plano espiritual, porque a gratidão, ela é um imã na sua vida. Você agradece aqui, alguém está te agradecendo aqui. Você honra aqui, alguém te honra aqui. Você abençoa aqui, alguém te abençoa aqui. Porque é importante, até mesmo a igreja, o sentimento cristão ser um sentimento de gratidão. Porque a gratidão é uma ferramenta que ela possibilita você ver milagres na sua vida. Você quer ver a sua vida começar a acontecer milagres? É você começar a trabalhar com a gratidão. Comece a agradecer as pessoas que te ajudam. Comece a agradecer as pessoas que estão ao seu lado. Comece a agradecer as pessoas. Sentimento de gratidão sempre abre porta em sua vida. A gratidão foi manifestada diversas vezes na Bíblia. Agora, 2 exemplos aqui importantes, um de gratidão e outro que não é de gratidão. A questão que aconteceu com Ló e Abraão, e uma questão que aconteceu com Ruth e Noemi. Ruth e Noemi é uma questão de gratidão. Após a morte dos filhos,
de Noemi, uma das noras se direciona para a sua terra e uma das noras fica com ela e diz: o seu Deus é o meu Deus. Gratidão. Para onde tu for, eu vou. Gratidão. Para onde tu te direcionar, eu me direciono. Gratidão. Se tu comer pedra, eu como pedra. Se tu comer arroz, eu como arroz. Se tu comer feijão, eu como feijão. Só que quando as coisas melhorar, irmãos, lá na frente, ela pagou com gratidão, Deus honrou ela com algo mais profundo, para a honra e glória do Senhor. Porque no final da história, ela casa com Boaz. Boaz honra a vida dela. Após ela ser honrada, toda a falta que ela tinha, toda a dificuldade que ela tinha, toda a história ruim que ela tinha, Deus derramou sobre a vida dela uma unção. E sobre essa unção, Deus fez nascer quem? Jessé. De Jessé nasceu quem? Davi. De Davi nasceu Salomão. Você tem que entender muitas das vezes, irmãos, Deus trabalha na mesma medida que você trabalha com Ele. Ou seja, ela empregou uma gratidão, ela empregou uma profunda entrega. Quando você ajuda, quando você proporciona, quando você se entrega, irmãos, há uma tendência na vida daquilo ali querer voltar e bater na sua porta com pagamento, com juro e com correção monetária. Muitas das vezes temos que ter cuidado com a gratidão, porque a gratidão ela gosta de voltar. A gratidão ela gosta de receber ela de volta. Ou seja, meus irmãos, como a situação com Ló já foi diferente. Ló saiu com Abraão, só que a promessa de Deus era na vida de Abraão. Às vezes Deus faz uma promessa para você: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, abençoar-te, engrandecer o seu nome, tu serás uma bênção. O sobrinho foi atrás junto com ele. O sobrinho seguiu ele. Quando aconteceu, Deus derramou a bênção. Quando Deus derrama a bênção, todos em sua volta são alcançados pelas bênçãos do Senhor, são visitados pela gratidão do Senhor. O sobrinho ficou abençoado em ovelha, em gado, em cabras, em servos, servas. Só que os pastores de Ló, os pastores de Abraão, começaram a entrar em discordância. Quer tirar a bênção de dentro da sua vida, quer tirar a bênção de dentro da sua casa, é você discordar. Quando você discorda das coisas, tem que discordar com sabedoria, porque senão você tranca o chuveiro que rega a tua terra. Quando você discorda, você tem que discordar com inteligência, porque senão você fecha a porta dos céus que está aberta sobre a vida de vocês. A igreja, quando ela entra por outros caminhos, de discordância, ela também tranca. O céu se tranca, as portas se trancam, as coisas se trancam. Por quê? Porque há o quê? Fruto da desunião. E Deus não consegue fazer que os rios, que as águas, que a bênção, que a unção, que a chuva dê prosperidade para as sementes que estão ali plantadas para crescer. No Salmo 133 a palavra fala assim, que a união, irmãos, a união é a palavra. Tem gente que fala assim, um dia a irmã me perguntou: como é que eu vou unir com meu esposo? Como é que dois vai ser um? Com a língua? Com a boca? Com o que vocês falam? Porque a união representa o quê? Se um falar assim, vão comer arroz, a união fala, vou comer arroz também. Vão comer feijão.
A união fala, nós vamos comer feijão. Irmã Ariete até falar, ai que luta. Ou seja, meus irmãos, a união está na palavra. Se você for dar uma palavra inversa, você tem que pensar bem. Você tem que pensar bem. Se você for tomar uma decisão, você tem que pensar bem. Por quê? Porque se você bater de frente com a união vai querer bater de frente com você. Você casar com a gratidão vai querer casar com você. E toda vez que você está na união, tudo está certo. Pastor, eu quero aprender como é que faz as coisas dar certo. As coisas dão certo quando eu entro em concordância com as coisas. Tem hora que eu chego para dar uma escola dominical, tem 3 pessoas só. Eu tenho que estar na união com as 3. Eu tenho que falar bem, eu falo bem assim: Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Tem 3, só tem 3 na escola dominical, 9h30 da manhã, só tem 3 crentes. Eu dou aula como se eu estivesse dando aula na faculdade de Harvard. Estou indo para lá, hein? Estou indo para lá, igreja, para Harvard, para dar aula lá, para dar uma palestra lá. Estou indo para lá. Ou seja, eu aprendi a entender também, meus irmãos, que 3 não está ligado à quantidade. 3 está ligado a uma visão que eu preciso entender, irmãos, que o 3, se eu trabalhar bem com 3, eu posso trabalhar bem com 100. Se você trabalhar bem com pouco, a Bíblia diz: se você trabalhar bem com pouco, Ele te dará a condição de você trabalhar bem com muito. Ou seja, meus irmãos, às vezes há uma necessidade muito grande da gente entender também como o mecanismo das coisas trabalha, da gente entender também como a engenharia das coisas trabalha, como o estilo das coisas trabalha. Às vezes Deus sempre está trabalhando com aquele quadrado com você, e muitas vezes você tem que começar a aprender a trabalhar com aquilo dali. A irmã me perguntou com inocência, a irmã me perguntou com a pura simplicidade: como eu vou me unir? Como 2 vai ser 1? E toda vez que você está em união, há uma tendência de Deus te encher. Você vai orar, Deus te enche mais. Você vai buscar, você busca mais. Você vai prosperar, você prospera mais. Você dá um passo, você dá mais passo. Você tem mais força com as coisas de Deus. Você tem mais força com a oração. Você tem mais força com a palavra. Você tem mais força com o entendimento. Você começa a pedalar a bicicleta com mais velocidade. Você está dentro da empresa, você tem união, a empresa vai bem. Você está tendo um casamento, você tem união, o casamento vai bem. Você está tendo um relacionamento, você tem união, o relacionamento vai bem. Ou seja, a irmã me perguntou e eu mostrei para ela o seguinte, muito simples: a nossa palavra. Quando algum dos irmãos chega para comunicar algo comigo, eu estou atento a ouvir. O dom de ouvir é maravilhoso, porque a pessoa está falando algo com você, você tem que prestar atenção para que você possa dar o quê? A palavra correta. Outra coisa, para ter mais união, a pessoa vai se direcionar a palavra para você, você está atento, ouvindo. Você nunca pode ser aquele facão. Pare de ser o facão. O facão corta. O facão é perigoso. Porque se a cabeça da direita ou da esquerda não for boa, ele não pode às vezes compreender o sentimento da sua alma. Tem gente que se você trabalhar com ele com facão, ele entende rápido, ele pega bem.
Mas tem pessoas, se você trabalha ele com facão, ele não entende bem. Saia daqui pensando uma coisa: ser facão não está dando certo, vou praticar provérbios. Aquele que pensa antes de falar, ele é prudente. Um irmão um dia falou bem assim para mim: tudo que vem em minha boca eu falo, tudo que vem em minha língua eu falo. Isso é um perigo. Você acaba passando muita dificuldade na vida, porque provérbio diz assim: aquele que abre muita boca tem muitas o quê? Tribulações. Em outros sentidos fala, tem muitas perturbações. Pastor, de vez em quando eu fico perturbado. Fala pouco. Diz que se você chegar no meio de 100 pessoas, não abrir a tua boca, todo mundo fala que você é o quê? Sabe? Você só não pode, muitas das vezes, dentro dos ambientes, dentro das comunidades, ser aquela pessoa muito trancada. Porque você vai perdendo o contato. As pessoas começam a pensar assim: fulano virou bicho do mato agora. Então, quando tu abre essa apostólica aqui, tem gente que sai até. Irmão, tem pessoa que sai correndo. Correndo. Tem que ser seus. Irmãos, temos que aprender o necessário, claro. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz. O necessário, o pouco, o óbvio também da situação. Irmãos, você começa a viver bem. Esses dias fui atender a minha cliente lá na contabilidade em Vitória. Não é porque eu peguei uma mulher, mas tem homem também que só Deus. Eu peguei uma mulher. E tem mulher, irmãos, que gasta muito. E ela pegava muito empréstimo numa empresa lá. E o marido me chamou lá para me fazer o balanço do negócio. Eu fui lá com toda a inocência. Cuidado com pessoas que só te põem em perigo. Não entre. Não cabe a você. Eu mapeei, pontuei, X, entreguei o relatório, X. Ela veio baixinho com a esposa aí. Ó, eu peguei um empréstimo. Tá descontando todo mês, tudo que entra, rapa. Dinheiro some. Amém. Entreguei o relatório. Ele chegou. Quando tu veio na esquina, o esposo, você sabe como é que é esposo? Ele pega as coisas no rastro. Rapaz, estou sentindo alguma coisa errada aqui. O que você está sentindo? Que eu não estou sentindo nada. O relatório está lá para entrega. Se você não vigiar, você só se põe em problema nessa vida. Pare de entrar no problema dos outros. É perigo. Sabe que eu vim para a igreja, eu ia dar o estudo da noite. Você sabe o que o Senhor falou comigo? Uma palavra errada é um casamento que acaba. Uma palavra errada, aquilo poderia até quebrar o casamento dele. Graças a Deus, os dois estão lá bem e ele está bem também. Muitas das vezes, irmãos, a gente está num tempo também de tomar um pouco de cuidado. Porque as coisas estão e tudo quer ter uma tendência. Se você volta, tem que tomar cuidado com isso. Semeou, vai querer bater na sua porta. Isso é até perigoso. Cabe a mim
Falar? Não cabe a mim. Não cabe a mim falar. Não cabe a mim entrar. Não cabe a mim fazer o papel de quem? Porque quando a pessoa se permite aquela situação, ele faz o papel de quem? Ele está fazendo o papel de alguém ali. Nunca faça o papel dele. Isso. Tome, às vezes há uma necessidade. Um dia a irmã me perguntou na igreja sobre uma determinada situação, e os pastores de outrora, do passado, eles eram um pouco diferentes, né, igreja, porque não tinham mais acesso, não tinham muito acesso à informação, não tinham muito, era uma linguagem mais que tratava as pessoas, né, mais não com tanto respeito. O irmão perguntou: pastor, porque eu sou trato as pessoas com respeito? Não, você aprender as coisas é a melhor coisa que tem na vida. A Bíblia fala que o conhecimento ele vale mais do que o ouro e vale mais do que a prata. Irmãos, igreja não é lugar de você tratar os outros com ignorância ou falta de educação. Não. Respeito, amor, carinho, responsabilidade com a sua palavra, né? De novo, sangue de Jesus tem poder. Ou seja, irmão, temos que tomar cuidado. Não é porque nós somos cristãos, né, ou estamos tentando ser, que temos o direito, irmãos, de fazer tudo que nos dá matéria para fazer, de falar tudo que nos dá matéria de falar. A vida vai querer acertar a conta com você. Tome cuidado, trabalhe para crescer no amor, trabalhe para crescer na gratidão, trabalhe, irmão, para o evangelho fluir com você. Esses dias o pastor falou para mim assim: rapaz, graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, você é o único pastor jovem de 33 anos que fez o que você fez. Você trabalhou para o evangelho crescer, para o evangelho fluir. Ele pegou as revistas, pegou os livros, ele ficou maravilhado. Ele falou assim: eu entendi mais a Bíblia, meu coração abriu, eu tô amando a Bíblia de novo. Ou seja, meu irmão, trabalhe para as coisas boas crescer, deixe as coisas de ruim de lá. Sabe por quê? Porque as coisas ruins têm uma tendência a pegar mais rápido do que as coisas boas. Tudo que é bom, meu irmão, tem uma tendência a melhorar, a trabalhar. Irmãos, dentro do ponto também chamado Jesus observou algumas coisas ali. Eu coloquei várias situações aqui. A primeira, Jesus, seu poder analítico diante da situação. Jesus, ele tem uma capacidade muito grande em analisar as coisas. Na verdade, a gente acaba também adquirindo isso. Aprenda mais sobre Jesus, fale mais de Jesus, ouça mais Jesus. Olha um exemplo que ele deu lá: uma casa edificada sobre a rocha, uma casa edificada sobre a areia. Ele faz aquelas duas comparações. Ele está falando da nossa vida. Ele está falando o seguinte: se ouvir, aprender e aplicar, é rocha. Se ouvir, aprender, não aplicar, é areia. Então, irmão, Jesus aqui tem muita coisa boa. As pessoas não falam, não estão falando, né? Não estão falando. Jesus falou bem assim: aqueles que se humilhar, eu o quê? No cristianismo ninguém quer se humilhar, meu irmão. Se humilhar para o irmão, se humilhar para o próximo, se humilhar dentro, até mesmo, irmãos, Jesus está falando aquele que se não, a galera está praticando, aqueles que se humilhar, irmãos, é a gente ter uma autocapacidade, primeiro, de se colocar no lugar da pessoa, segunda, de ouvir aquela pessoa, terceira, de seguir aquela pessoa. Às vezes você pode aplicar isso até dentro do seu casamento, dentro do relacionamento, dentro da empresa. Olha para você ver, dentro da empresa, aqueles que se humilham,
Dentro da empresa, aqueles que são insubordinados, parece que a empresa fica sempre sabendo. Sim, sabendo. Um amigo meu entrou para trabalhar na empresa, com 10 dias, virou para o carregado. O capacete está quebrado, a bolsa está furada, está isso, está aquilo outro. O carregado virou para ele: ô filho, vou passar lá no RH? Vou passar no RH. Irmãos, isso é o quê? Falta de quê? Análise. Falta de quê? Visualizar a situação que está vivendo. Falta de quê? Irmãos, cabeça no lugar. Falta de quê? Prestar atenção em torno da situação que a nossa vida se encontra vivendo. A plataforma não toca a música da forma que eu gosto. Não, pelo contrário. A plataforma toca a música que é necessária ela ser tocada. 7 horas a pessoa bate ponto. 9h30 a pessoa está tomando café. 12h a pessoa está almoçando. 1h está voltando de novo. É aquela plataforma ali. Se você for questionar com a empresa não vai ter muito diálogo com você. Às vezes a plataforma do casamento, ela também tem já a sua música que toca ali. E muitas das vezes, irmãos, a música da humildade também dentro do casamento, dentro do relacionamento. A humildade, ela faz coisa maravilhosa dentro de um casamento, dentro de um relacionamento e dentro da visão de companheirismo. A humildade, irmãos, ela preserva as coisas. A humildade faz as coisas também melhorar. Jesus falou o quê? Aqueles que se humilhar, eu posso me se humilhar. Alguém pode se humilhar. E tem o inverso da humilhação. Então Jesus definiu 2 coisas. Tem os que se humilham e tem a exaltação. Ou seja, são 2 portas. O final são diferentes. Aquele que o futuro vai querer te honrar. O futuro vai querer voltar. Então, muitas das vezes, irmão, Jesus tem muita coisa maravilhosa dentro daquela situação ali. Eu falei um pouco também sobre Jesus com toda a sua engenharia. Ou seja, cospe no chão, dá ordem aos ossos paralíticos, homens ali desce ao telhado, ele ministra, pessoas. Irmãos, Jesus, ele tem visão para todos os setores. Você tem uma áreazinha sua pessoal, ele tem uma palavra para a sua área pessoal. Jesus, você tem uma enfermidade, ele tem uma direção para dentro da sua enfermidade. Então, Jesus, ele tem caminho para cada situação. Jesus, ele tem visão para cada situação. Às vezes você é uma pessoa, igual um doutor da lei. Jesus também tem dimensão para você que é doutor da lei, né? Ou seja, meus irmãos, Jesus olha a situação com um olhar também de abundância. Irmãos, cuidado com uma coisa aqui que eu vou compartilhar com os irmãos, que para mudar um pouco a gente do cristianismo está enfrentando muita dificuldade. Sabe com o quê? A gente não olha as coisas com um olhar abençoador. Até os problemas, as dificuldades. Jesus, ele era uma mente, uma cabeça muito abundante. No dia que ele não estava vendendo, amanhã vai vender. Positivo. Jesus era extremamente positivo. Com as coisas ruins, com as coisas boas, com as coisas médias, independente da situação. Jesus era muito abundante. Jesus viu os 10 leprosos, ele falou: vai mostrar aos sacerdotes. Os 10 foram curados. Ele pega 3 pães e 5 peixinhos, ergue o céu, 5 dos cestos cheios, aparece 5.000 pessoas se alimentam. Jesus chega no casamento, falta vinho, o que acontece? A festa não vai parar porque faltou vinho. Ou seja, aonde Jesus chega, ele trabalha ou para transformar ou para trazer abundância.
Às vezes ocorre uma dificuldade da gente acreditar nessa abundância. Irmão, se você olhar para o mar, explica para a gente, irmão Magno, pesca, porque tem peixe ainda. Come moqueca, porque tem moqueca ainda. Deus é abundante. Deus é abundante. Às vezes, irmãos, essa questão da abundância é questão também das nossas crenças. Cuidado com as crenças. Se Jesus é abundante, eu não posso questionar. Por muito tempo eu bati um pouco a cabeça com isso. Por muito tempo eu enfrentei dificuldade com isso, porque eu não sabia trabalhar com Jesus, entender que Ele era o quê? Extremamente abundante. E o que é abundante? O que é abundante? Quando você fala, você nunca está falando que vai faltar. Você sempre está falando, Deus proverá. Você nunca está falando que a situação está difícil ou está ficando difícil. Você sempre está pensando, vai melhorar, vai mudar, vai transformar. É por isso que o Tiago fala o quê? Que a língua ela tem um pouco. Se você começar a trabalhar na sua língua, se você começar a trabalhar na sua palavra, você vai ver que a sua vida ao redor muda. Eu saí daqui semana passada falando o que naquela aula que eu dei de gratidão? Que ao sair daquela aula, muitas situações iam mudar. Muitas situações mudou. Há uma necessidade, muitas das vezes, meus irmãos, de você soltar a palavra e tomar um pouco de cuidado com as palavras até mesmo que prejudicam a sua vida. Palavras que saem da sua boca prejudicam a vida de quem? De quem te ouve, não, só a sua. Só a sua vida. A palavra não prejudica a vida de ninguém, só prejudica a nossa vida. Lá na Epístola de Tiago, ele fala assim que a gente tem o poder de abençoar. Esses dias eu passei nas árvores lá onde eu morava lá, as flores, comecei a abençoar aquelas flores, tudo. Outro dia que eu passei por aquele lugar, o jardim estava todo florido. Jesus pegou e olhou para aquela figueira e ele disse o quê? Nunca mais nasceu. E nunca mais nasceu. Jesus está falando assim, cuidado com o poder da palavra. A palavra, ela é muito forte. A palavra, ela tem um cunho de fogo. A palavra, ela tem um cunho de poder. Todo dia pela manhã, Eliette estende a mão lá naquela barraca e fala, hoje, ou é 100 camisas de venda, ou é 50, ou é 75. E acontece. Tem um momento que a gente está na igreja aqui, o pastor está com o microfone na mão. Esses dias eu falei aqui para umas pessoas brincando, você vai vender R$1.000 por dia. A pessoa está vendendo R$1.000 por dia. Ou seja, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com a palavra. Irmãos, trabalha com a palavra. Trabalha com a palavra, cuidado com a palavra. Cuidado com a palavra. A palavra é o que mais destruiu pessoas no mundo, em toda a terra. E trazendo um parecer aqui, ó, o mundo trabalha mais para o mal do que para o bem. Jesus gostava de semear que ele era abundante, em vários sentidos, em vários aspectos, em várias situações. Jesus observou que alguém estava roubando a gratidão. Jesus não gosta que a gratidão seja roubada. Jesus tinha um estilo de liderança
de transformar as pessoas. Ele queria que as pessoas melhorassem. A religião, em Tiago diz assim: a religião pura, pacífica é visitar os órfãos, os doentes. É uma religião. Você tem que tomar cuidado para qual religião botaram na sua cabeça. Jesus veio e pregou 2 religiões. Plantou: amarás a Deus, amarás o próximo. A religião dele. Jesus pegou algumas situações, também aplicou a religião dele. Bem-aventurado os pacificadores. Jesus falou assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque a misericórdia, ela, tem gente que não age de misericórdia com ninguém nessa vida. Você vê que as coisas na vida daquela pessoa é tudo sem misericórdia. Ou é fogo ou é ferro, ou é pau ou é bronze. É porque a vida da pessoa ou é no fogo, ou é no ferro, ou é no bronze, ou é na espada. Pedro vivia muito assim, com essa totalidade de vida dele. Falava assim: arrancou a espada, a orelha do cara caiu no chão. Jesus olhou para ele e falou o quê? Se tu continuar assim, não dá. Tem que trabalhar essa situação. Ele foi discipulando, foi aprendendo, chegou lá na frente. Graças a Deus, o melhor de Deus chegou na vida dele. Muitas das vezes há uma necessidade de você trabalhar. Às vezes há uma necessidade da gente trabalhar a nossa própria evolução, para que as coisas possam o quê? Porque toda vez que você melhora, melhora você. Toda vez que você muda, muda você. Toda vez que você age de misericórdia, a misericórdia chega em você. Cuidado com esse bate e volta na vida. Cuidado com essa visão de Jesus. Faça mesmo. Se tiver que mudar a religião, por que você não vê eu pregando? Ai, que se você cortar a pontinha do cabelo, ai, que você... Muita gente aprendeu esse tipo de cristianismo. As pessoas não estão chegando em lugar nenhum. As pessoas estão perguntando: mas como é que pode um jovem de 33 anos trabalhar com essa cabeça, trabalhar com essa evolução? As pessoas começam a perceber que você evoluiu, que você mudou. Hoje, dentro da minha casa, dentro da minha família, os meus pais param para me ouvir, param para ouvir a expressão da minha alma. Foi eles que me evangelizaram, foi eles que me fizeram crescer. O meu padrasto que estava comigo e me ensinava, aplicava a palavra de Deus em mim. Hoje nós conversamos na mesma sabedoria, no mesmo entendimento. Eu comecei a aprender uma coisa, eu comecei a observar que há uma necessidade mesmo de a gente, dentro do Evangelho, irmãos, evoluir, trabalhar o nosso crescimento. O tempo que você está vindo, o tempo que você está na casa do Senhor, você entender que tudo tem sentido o que você está ouvindo. Às vezes você não pode entender as coisas agora, mas no futuro você vai o quê? Entender. Porque naquele momento você não tem sabedoria, naquele momento você não tem aquela graça profunda, mas lá na frente você vai falar: ontem, hoje, alguns irmãos que reuniram aqui na casa, aqui na igreja, de vez em quando eles me ligam. Aí uma irmã ligou, falou que queria até fazer um curso de teologia com a gente. Falou bem assim: poxa vida, pastor, eu saí daí da igreja aí, eu achando que eu ia encontrar algo melhor, pastor. A situação aqui fora está feia. Eu estou doido para voltar para aí de novo, pastor. Até da palavra, pastor, estou dentro daquela época sem aprender algo significativo. A única coisa boa que eu aprendi foi... Esses dias João Batista veio aqui, outros irmãos vieram aqui e falaram a mesma coisa. Esses dias outros irmãos saíram daqui e falaram a mesma coisa. Esses dias outro irmão saiu daqui e falou a mesma coisa. Você sabe que eu comecei a observar? Estou estudando dobrado. Estou trabalhando na madrugada dobrado. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vi que ele paga bem e não deve para ninguém. Glória a Deus. Estou investindo. Estou trabalhando.
trabalhando, estou querendo melhorar. Porque a gente está começando a entender o seguinte, que o pão está o quê? Está voltando. A plantação está o quê? Voltando. Então muitas das vezes, irmãos, ninguém falou a hora. Que hora é essa, meus irmãos? Meia-noite. Me dando uma fome aqui. Hã? Me dando uma fome aqui, doido para comer um arroz e um feijão. A luta, nossa fome e palavra. Quando é palavra de irmão, hoje foi muita Bíblia aqui, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Hoje foi Bíblia, hein? Hoje foi Bíblia, hein? Hoje não deu para eu esticar, não. Né? Só Deus. Se tiver um cafezinho aí pro pastor, ainda aí, misericórdia. Pãozinho na igreja, deixa Deus. Irmão, você que faz um bolinho em casa, um pãozinho, um negócio gostoso, você pode trazer para a igreja, irmão. Final do culto, um biscoitinho, um negócio, deixa Deus te usar. Num dia de estudo bíblico, né? Para a honra e glória do Senhor. Irmãos, vamos ficar por aqui hoje e vamos entrar nas perguntas. Dúvidas que você tem em relação ao